Sequência do Santo Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu a romper da manhã a contratar operários para a sua vinha. Tendo ajustado com alguns por um dinheiro ao dia, mandou-os para a sua vinha. Saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha, dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da sexta da nona hora, fez o mesmo. E saindo quase a 10ª hora, achou ainda outros por ali, e disse-lhes: Por que ficais aqui ociosos todo o dia? Responderam-lhe eles: Porque ninguém nos contratou. Ele lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Caindo já a tarde, disse o senhor da vinha ao seu feitor: Chama os trabalhadores e paga-lhes a diária, a começar dos últimos até os primeiros. Chegando, pois, os que tinham vindo perto da 10ª hora, cada um recebeu um dinheiro, um denário. Vindo depois os primeiros julgaram que haviam de receber mais. Receberam, porém, um denário cada um. Tomando, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam 1 hora, e os igualaste conosco, que suportamos o peso e o calor do dia. Ele, porém, respondeu a um deles e disse: Amigo, não te faço injustiça. Não te ajustaste comigo por um denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer do meu o que quiser? Ou é invejoso o teu olho, porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Porque muitos são os chamados, mas pouco os escolhidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimos fiéis, tenho uma boa notícia para dar. O terreno onde estavam as irmãs voltou a ser nosso. Agradeço ao Padre Fernando, que nos cedeu de volta o terreno. Fazemos por ele, por sua congregação, nesses tempos turbulentos que são os nossos, onde a doutrina está tão abalada e onde está tão difícil encontrar o caminho. Como dizia um poeta francês, quando há um eclipse, todos estão no escuro. Devemos dizer que esse eclipse, na qual Deus permitiu que entrasse a sua Santa Igreja, cria uma situação extremamente difícil para os católicos. Por isso que o grande norte que nós devemos tomar é o que a Igreja sempre ensinou, o que ela sempre fez: guardar a sua tradição, que a Igreja não pode mudar, pois Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. E aproveitar também dos grandes homens que Deus botou ao longo da sua história, para que fossem para nós modelos. Esses homens são, sobretudo, os santos, sobretudo, mais ainda, o magistério da Igreja, o magistério infalível da Igreja. E aqueles que nós conhecemos, que nos ajudaram, guardemos eles na memória, pois essa graça de ter conhecido alguns homens que se mantiveram firmes na fé é uma graça muito grande, uma graça que nós não devíamos deixar se perder. Não ir embora da nossa memória o que fez o Monsenhor Lefebvre, por exemplo, ou para aqueles que o conheceram, que estavam no Rio de Janeiro e conheceram Gustavo Corsão, por exemplo, ou outros. Mas houve alguns homens que se sobressaíram na defesa da fé, especialmente Monsenhor Lefebvre e Dom Antônio de Castro Maia. Então sejamos fiéis para guardar seus exemplos, porque Deus nos deu eles para o nosso bem, para poder nos orientar nessa crise. No Evangelho de hoje, Nosso Senhor nos resume em poucas palavras a história do mundo, desde Adão e Eva até o último predestinado, o último eleito que nascerá nesse mundo, antes do juízo final, antes que Nosso Senhor venha julgar os vivos e os mortos. Ao mesmo tempo, Nosso Senhor, que fala da história do mundo, no resumo impressionante, divino, dessa história do mundo inteiro, de todos os séculos, Nosso Senhor fala também, descreve a vida de cada um de nós. A Sagrada Escritura Deus tem essa
essa capacidade infinita de Deus de dizer muitas coisas numa mesma palavra, no mesmo acontecimento. Ele encerra ali tesouros da sua sabedoria para a nossa instrução. O reino do céu é semelhante a um pai de família que saiu ao romper da manhã a contratar operários para a sua vinha. O pai de família é Deus, por Deus é o pai de toda criatura, por Deus criou todas as coisas. Pai é aquele que dá a vida, Deus deu a existência, Deus é pai de todas as criaturas. Ele é pai sobretudo pela graça, ou seja, ele é o pai daqueles que receberam e perseveraram na graça recebida no dia do seu batismo e que morrem na graça divina e entram assim na bem-aventurada eternidade e gozam da visão beatífica, tendo passado, se necessário, um tempo no purgatório para pagar o que resta de nossos pecados. Estamos bem conscientes que Deus passará numa conta muito exata todos os nossos pecados, toda palavra inútil, todo mau pensamento, tudo, mesmo os pecados mais leves terão que ser pagos, ou nesta vida ou no purgatório. E ai daqueles que morrerem em pecado mortal, pois esses não passarão pelo purgatório, esses não verão jamais a Deus. O pai de família, pois, Deus, o romper da manhã, o romper do dia, é o início do mundo. O tempo que vai, essa manhã, é o tempo que vai de Adão até Noé. Porque o Evangelho de hoje divide o dia em horas que correspondem às grandes épocas do mundo. E ele sai para contratar operários para a sua vinha. A sua vinha é a Santa Igreja. Deus faz tudo para a sua vinha, que é a Igreja, cujos membros vão de Abel até o último eleito que for nascer aqui na terra. A Igreja, embora fundada por Nosso Senhor, ela encerra também todos aqueles que vieram antes de Nosso Senhor e que beneficiaram da paixão e morte de Nosso Senhor. Todos os santos do Antigo Testamento. Tendo ajustado com alguns o trabalho por 1 denário, ele os enviou para a sua vinha. Denário vem de 10. 10 são os 10 mandamentos. As moedas dos antigos, que os antigos cunhavam, eles punham ali a efígie do rei, a imagem do rei. Os 10 mandamentos são a imagem do nosso rei e nosso Deus. E quem os observa traz em si mesmo essa imagem e semelhança. Pois Deus nos criou a sua imagem e semelhança, e aqueles que guardam os mandamentos conservam essa imagem e essa semelhança. E por isso eles receberão a recompensa desse denário. A recompensa desse denário é a visão beatífica, é a semelhança com Deus por toda a eternidade. Vós sereis como deuses. Disse o demônio a Eva, mentindo, mas Nosso Senhor nos disse, dizendo a verdade. O demônio enganou Eva, lhe dizendo que ela seria como Deus pelo pecado. E Nosso Senhor nos diz que nós seremos como Deus pela graça. Sigamos Nosso Senhor, não sigamos o demônio. Pois o que ele disse a Eva, ele diz hoje a todo mundo. E o número daqueles que o escutam e o seguem é quase infinito. Ele contrata então os operários para trabalhar na sua vinha. Logo, ele os contrata como empregados, ou como diz em outras passagens, mercenário. Ora, o mercenário tem um sentido pejorativo devido ao Evangelho do Bom Pastor, mas tem um outro sentido, que não é nada pejorativo. O mercenário, o empregado, deve trabalhar naquilo que não é dele, mas que é do seu patrão. A igreja não é daquele que trabalha nela, a igreja é de Deus. Logo, quem aí trabalha não deve trabalhar para si mesmo, mas para aquele que o contratou. Seja o que for que nós façamos, diz São Paulo, que nós bebamos, que nós comamos, que seja o que for, façamos tudo para a glória de Deus. Nós estamos a serviço de outro do que nós mesmos. Não devemos agir para nós mesmos. Não devemos procurar o nosso interesse. Devemos procurar na vinha do Senhor o interesse da vinha do Senhor. Os santos prelados que ilustraram a igreja, o São Pio X,
não trabalhou para o seu interesse. As irmãs de São Pio X, que eram pobres, ele chamou o Vaticano, mas elas continuaram pobres. E quando ele morreu, ele as deixou pobres. Por quê? Porque ele não trabalhava para a glória sua, nem da sua família. E trabalhava para Deus. Ele não quis nunca se servir da sua dignidade de bispo, de patriarca de Veneza ou de papa, para tirar dali um proveito próprio. Aquele que trabalha na vinha deve procurar o proveito do dono da vinha. Que em tudo Deus seja glorificado, nos diz São Bento na sua regra. Não a nós, diz o Salmo, não a nós, mas ao vosso nome dai glória. A pureza de intenção, ou seja, a intenção de trabalhar para Deus e não para si, é a condição exigida pelo pai de família, para que se receba a recompensa. Judas trabalhou para si, pois era ladrão. Judas trabalhou para si, por isso o dinheiro que ele recebia, ele certamente não empregava corretamente. E por isso vendeu Nosso Senhor para ter mais dinheiro. Ele pensava não no seu mestre, mas ele pensava na sua bolsa. E por isso São João diz que ele era ladrão. Antes dele, Caim trabalhou para si, e por isso matou seu irmão Abel. Ele não pensou na vinha do Senhor. Ele não pensou no bem da humanidade, que sairia desse santo que era Abel, cujos sacrifícios eram bem aceitos por Deus. Mas por inveja ele o matou, pensando nos seus interesses e não nos interesses de Deus. Toda vez que abandonamos os interesses de Deus para fazer o que Deus não quer, mas o que nós queremos, nós traímos a confiança do pai de família, nós traímos o contrato, nós não somos fiéis às promessas do nosso batismo. Esta traição, este pecado, pode ser visível aos olhos dos homens, com o pecado de Caim que matou Abel, mas ele pode ser também oculto aos olhos dos homens, como um mau pensamento consentido, como um ódio guardado no coração, ou pior ainda, um pecado que não é oculto, mas não é visto como pecado, ao contrário, é aplaudido pelos homens, como hoje em dia o pecado do modernismo, do ecumenismo, pecado aplaudido, pecado que se faz a glória de certos homens, pecado da liberdade religiosa, pecados gravíssimos contra a fé católica, pecados que destroem a fé católica, com ares de se fazer o bem, pecados que recebem os aplausos do mundo, desse mundo inimigo de Deus, que sabe prestigiar os seus heróis, suas vedetes. É também o pecado dos que escrevem livros para promover o vício, promover o divórcio, promover o aborto, promover a eutanásia, promover o espiritismo, promover o protestantismo. Pecados gravíssimos, mas que não se dá conta. Não se dá conta porque não se vê, não faz barulho. Um livro não faz barulho. E, no entanto, um livro é pior do que aquilo que aconteceu domingo retrasado aqui. Muito pior. Aconteceu uma coisa que chocou todo mundo, mas muito pior, é um pecado mortal. E eu não sei se esse menino que tem um distúrbio fez um pecado mortal, não sei. Mas há pecados que não fazem barulho. E as pessoas, por isso, catalogam os pecados segundo o barulho. Não é segundo o barulho que se cataloga os pecados. Pecados se catalogam em relação à gravidade da pessoa ofendida, da gravidade da ofensa. E os pecados contra Deus são os piores, são os pecados mais graves. Nós devemos considerá-los assim. Nova Friburgo, que cidade? O que acontecerá com essa cidade que já foi punida uma vez? Mas ela continua. Ela será novamente castigada, junto com o mundo inteiro, que será castigado, sem dúvida. Por quê? Porque se ofende a Deus continuamente. Não basta parar no sinal
quando está fechado, para ser um homem agradável a Deus. Não. As reuniões da maçonaria muitas vezes são homens que pagam as contas, são homens que param no sinal direitinho. Reuniões do Rotary Club, coisas abomináveis, que aos pouquinhos vão roendo a sociedade e a desviando de Deus. Mas prossigamos. Saindo a terceira hora, viu outros que estavam ociosos na praça. Na hora terça, foi a hora que nós cantamos aqui o ofício de terça, né? Ofício de terça. E essa hora terça é o tempo que vai de Noé a Abraão. Mas é o tempo também, aplicando a nossa vida. O primeiro era a infância, né? Parte da manhã. Mas a hora terça é quando a gente deixa a infância e entra na adolescência. Por quê? Porque por volta das 9 horas, onde começa a hora terça, os romanos dividiam o dia assim. Hora primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Sexta era o meio-dia. Hora terça era por volta de 9 horas. Variava conforme a época do ano. Quando o dia era mais longo, essas horas caíam em momentos diferentes do que quando eram os dias mais curtos do inverno. Então São Tomás faz a seguinte comparação. Ele diz que na hora terça, por volta de 9 horas, 9h30, o sol já começa a subir e a esquentar. Simboliza a nossa inteligência. A inteligência que se desperta na criança, e essa inteligência é o sol da alma. Ela que ilumina a nossa alma. A inteligência começa a compreender. Santa Teresinha conta o dia que ela compreendeu pela primeira vez um sermão, um grande dia para ela. Por quê? Porque esse sol da inteligência, ele que vai aquecer a nossa vontade. Daí a gravidade dessa situação que nós vivemos hoje em dia, onde o audiovisual tende a dominar toda a atividade intelectual do homem. Ora, o audiovisual faz muito apelo à imaginação e pouco à reflexão. E o despertar da inteligência, cuidem dos seus filhos. Não deixem eles ficarem o tempo todo vendo televisão ou mesmo videogame. Façam eles começar a ter uma vida da inteligência. Por que a gente admira Monsieur Lefebvre? Porque foi um homem que entendeu a gravidade da vida, da gravidade que é a igreja entendeu. Entendeu por quê? Porque sua inteligência aplicou a entender. Então, esse despertar da inteligência numa criança que começa a virar um adolescente, que os pais têm responsabilidade, cuidado, porque vocês podem bloquear a inteligência dos seus filhos. Se vocês deixarem o tempo todo com joguinhos, eles terão uma certa habilidade ali, mas terão uma dificuldade a entender o que São Pio X entendeu. Uma dificuldade a entender que Monsieur Lefebvre entendeu. Quantas pessoas leem os livros de Monsieur Lefebvre e não entendem? Quantas pessoas leem o Evangelho e não entendem? Ora, uma Santa Teresinha Menino Jesus, muito cedo, tinha já uma aguda inteligência, profunda inteligência. Ela leu a imitação de Cristo e reteve de cor. Ela teve uma tal compreensão da comunhão dos santos, que, nova ainda, obteve a conversão de um assassino. E com 15 anos foi vir o Papa Leão XIII e pediu pessoalmente, contrariamente à etiqueta daquela, como se chama, daquela audiência papal. Haviam dito para ela que não se podia falar com o Papa. Ela falou, não, mas eu tenho uma coisa tão grande para falar que eu tenho que falar. O Papa é meu pai, eu vou falar. E chegando aos pés do Papa, ela falou, Santo Padre, deixe-me, meus superiores não querem deixar eu entrar no Carmelo, mas se vós disseis uma palavra, eu entrarei. Deixe-me entrar no Carmelo. 15 anos. Que segurança, que firmeza. De onde veio isso? Esse sol da inteligência que ilumina a alma de uma criança. Não mais uma criança, uma adolescente. Então, hora de terça. Foi hora também de Pentecostes. Foi na hora terça que o Espírito Santo veio sobre os apóstolos e os iluminou. Ilumina também a nós. No hino de terça nós fazemos alusão ao mistério de Pentecostes. Vamos pedir a Deus que nos ilumine. Então não deixemos nossa inteligência
como que deperir, como que se fracassar, como que se embotar na ignorância das coisas de Deus. Não deixemos nossa inteligência se atrofiar nos jogos eletrônicos, abandonando as luzes mais nobres da verdadeira literatura. O Sr. Williams insiste muito. Falou, faça uma casa de estudos, não chame isso de pré-seminário, sejam modestos. É necessário refazer as bases, aprender a ler, aprender a gramática, aprender a prestar atenção no que a gente lê, ler um texto, depois fazer a crítica do texto, entender o que a gente está lendo. Senão a gente fica atolado na vida, atolado. Quantas pessoas leem e não entendem? Quantas pessoas já leram Montsour Lefebvre e não entendem? Acham que essa crise é uma crise passageira, né? Estávamos lendo ontem um artigo muito interessante do refeitório, chamava Otimismo Descabido, de Gustavo Corsão, criticando um colaborador da revista Permanência, que era o professor Glasio Chaves de Mello, que tinha ido à Europa e tinha visto algumas coisas interessantes ali em Portugal e Espanha, onde os padres são mais tradicionais, mas mesmo assim aceitavam o concílio, e escreveu um artigo na Permanência dizendo: já se passou a procelosa tempestade, citando Camões e falando já a aurora já se desperta, e Corsão falou: você está enganado. Nosso colaborador Glaston Chaves de Mello está enganado. Um otimismo descabido. Por que Corsão falava assim? Porque é um homem que prestava atenção no que está acontecendo. Um homem que prestava atenção nos textos que ele lia. Ele via que Dom Helder era exaltado. Ele via que a Conferência Episcopal Brasileira favorecia a tendência comunista no nosso país. Ele via que de Roma vinham elogios. Ele via que Boff, né, com o nome dele, o primeiro nome, já não lembro mais, mas esse padre era convidado em toda parte. Então ele dizia: nosso caro colaborador, Glaston Chaves de Mello, está equivocado. As coisas não estão melhorando, estão piorando. Um homem lúcido, é raro um homem lúcido. Então peçamos a Deus que a gente utilize bem a nossa inteligência, pois é importante compreender. Compreender é muito importante. Uma vez São Luís Grignon de Montfort estava pregando e todo mundo começou a chorar. E ele falou: não chorem, porque vocês têm que escutar o que eu estou dizendo, vocês têm que entender o que eu estou dizendo. Chorar é bonito, mas mais importante ainda é entender o que está dizendo a igreja, entender a gravidade do que nós estamos vivendo. Senão nós não tomaremos as decisões que convém tomar. Então, não deixem suas inteligências se embotarem. Não veem muito filmes. Os filmes não são... O filme é a última das artes. É a primeira literatura. A última das artes é o cinema. Não percam tempo com o cinema. Aos 15 anos, Santa Teresinha já compreendia profundamente, como já falamos, os mistérios da comunhão dos santos. E teve a coragem de falar com o Papa. E que diz o pai de família a estes que ele encontra na hora terça? Ele diz aos que estavam ociosos na praça: ide também para a minha vinha, e eu vos darei o que for justo. Eles estavam na praça, porque na praça, ou fórum, como diz o texto em latim, é onde se compra, se vende, se fazem os processos. Eles estavam, pois, ocupados com as coisas deste mundo e não tinham feito nada por Deus e pelas suas almas. Por isso o texto do Evangelho diz que estavam ociosos. Não necessariamente que tinham feito grandes pecados, mas não tinham feito nada por Deus. Não tinham feito nada pela sua própria alma. Então estavam ociosos. Por isso Deus diz a estes que haviam perdido parte de sua vida. Ora, terça então já é adolescência. Quantos adolescentes só despertam para as coisas mais importantes na adolescência e que até então viveram como crianças. Crianças que já, mesmo na idade que não eram mais crianças, continuam apegados a coisas
que não são de um homem. Ora, o adolescente vai começar a ser um homem. Ouvi dizer que entre os hebreus, a idade de 12 anos era a maioridade. Não há dúvida que tem crianças, tem homens que muito cedo compreenderam a gravidade da vida. Como Santa Teresinha, menino Jesus, muito cedo tomou essa decisão de entrar no Carmelo. E quantos homens a gente sabe que eles perderam uma parte de suas vidas, que ficaram afastados de Deus, como Santo Agostinho até os 28 anos, que viveu longe de Deus. Mas saindo outra vez o pai de família, na hora sexta e na hora noa. A hora sexta corresponde ao meio-dia, e a hora noa corresponde às 3 horas da tarde. As idades do mundo que correspondem a essas 2 horas são a sexta, o tempo vai de Abraão a Davi, e Noa, que vai de Davi a Nosso Senhor. E comparando com a vida do homem, a hora sexta é a idade adulta, em que o sol está no seu máximo, onde as capacidades do homem estão no seu máximo. Ali ele pode dar o máximo dele mesmo, porque ele está com todas as suas faculdades e sua inteligência é capaz de compreender grandes coisas. Os raios da inteligência são mais fortes. E a hora noa é a velhice. Mas essas 2 horas são postas juntas no Evangelho. E São Tomás diz que foram postas juntas porque essas 2 idades, no fundo, têm os mesmos princípios. E, de certa maneira, até as mesmas atividades. Dom Lefebvre foi missionário na idade adulta e na velhice. Não houve grande diferença entre Monsenhor Lefebvre adulto e Monsenhor Lefebvre idoso. Mesma coisa para São Pio X. Uma velhice saudável permite prolongar o que se fazia na idade adulta. E a inteligência dos anciãos não fica atrás da inteligência dos homens adultos. Muito pelo contrário. Muitos mesmo deram o melhor de si mesmo no final da vida. Pensemos no São Pio X, no Dom Antônio Castro Maia. E como pensamos, e como também pensamos, ao menos esperamos, e segundo o nosso pequeno juízo, né, cada um tem que se guiar na vida pelo juízo que tem, pela inteligência que tem. Eu penso também que Monsenhor William está dando o seu melhor no final da vida. Dom Fort está dando o seu melhor no final da vida. Dom Fort aceitou, numa idade em que todo mundo está mais para descansar, ele que tem uma saúde que não é boa, ele aceitou o peso do episcopado. Para quê? Para fundar um seminário na França, que já está cheio. Estão procurando agora uma outra casa. Então, homens que na idade adulta continuam a fazer, na velhice, continuam a fazer o que faziam na idade adulta. Por falar em Dom Williamson, se Deus quiser, ele virá esse ano também para consagrar os santos óleos e administrar a crisma. Todos aqueles que têm filhos, parentes, amigos, a crismar, entrem em contato conosco. É necessário estudar o Catecismo de São Pio X na parte do credo e na parte dos sacramentos. E será feita uma prova para avaliar se aprenderam, para poderem ser admitidos à crisma. Melhor é saber todo o catecismo. Teve um rapaz aqui do Paraná, ele veio para ser não crismado, mas para ser batizado, porque ele era testemunho de Jeová. A família é testemunho de Jeová. E ele se converteu e estudou o Catecismo de São Pio X. Eu fiz, creio que 150 questões para ele, acho que ele errou 3. A maior parte do tempo ele respondia com as palavras mesmas do catecismo. E isso botando o livro de lado. Estudou o livro e respondeu cerca de 150 questões, praticamente textualmente. Isso mostra um esforço de um rapaz que quer ser católico. Então, quem quer receber a crisma deve também se aplicar, estudar o catecismo. A principal causa da perda das almas, diz São Pio X, é a ignorância religiosa. E ignorância religiosa existe também na tradição. Muitos são aqueles que não sabem enumerar os 10 mandamentos.
Muitos são os que não sabem os 7 sacramentos na ordem em que eles são apresentados. Essa ordem é importante. Primeiro é o batismo, depois a confirmação. A confirmação pode ser recebida mesmo antes da comunhão. Depois a comunhão, depois a penitência, a extrema-unção, e assim por diante. Ordem e matrimônio. Às crianças será pedido menos. Basta que elas tenham conhecimento proporcional às suas capacidades. Praticamente o mesmo que para a primeira comunhão. Dependendo da idade, se ele está um pouquinho mais idade, se pedirá um pouco mais. Por fim, o pai de família sai à 10ª hora, que corresponde ao tempo que vai de Nosso Senhor até o fim do mundo. Ele lhes diz: por que ficaste aqui ociosos o dia todo? Eles respondem: porque ninguém nos contratou. Esta era a posição, a situação dos pagãos, a situação dos gentios, ou seja, dos não-judeus. Não conheciam, não sabiam, andavam a esmo nessa vida, sem saber como, o que fazer. Mas Nosso Senhor vai então enviar os seus apóstolos até as extremidades da terra. Eu penso que não tem nenhum lugar no nosso planeta que os missionários já não foram. Todas as ilhas do Pacífico, praticamente, que eu saiba, já foram visitadas. O Polo Norte foi visitado pelos missionários. O centro da África foi visitado pelos missionários. Quantos missionários partiram em todas as regiões do mundo? A Santa Igreja é essencialmente apostólica. Porque estáis aqui o dia todo ociosos? Porque ninguém nos contratou. Pois bem, a Igreja manda os seus missionários contratar. Podemos dizer que o batismo é um contrato, mas mais ainda as vocações. Rezar pelas vocações religiosas, vocações sacerdotais, vocações missionárias, contemplativas, necessário de tudo na Igreja para que as almas se salvem. E Nosso Senhor diz: ide vós também para a minha vinha. Estes são os que se convertem também, comparando com a vida de um homem, são os que se convertem na última quadra de suas vidas, como São Dimas, ou como algum ancião, que por misericórdia divina se converte e morre, quando já não se esperava mais tal conversão. Caindo já à tarde, ele chama os trabalhadores e diz ao feitor, ao seu prepósito, ao seu administrador, que representa Nosso Senhor. É Nosso Senhor que dará a recompensa. É a Santíssima Trindade que é esse pai de família, porque foi Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que criou o mundo, mas na hora de julgar será Nosso Senhor. Na hora de dar a recompensa será Nosso Senhor. Então ele pede ao feitor, que representa Nosso Senhor, e ele chama os trabalhadores para lhe pagar o salário. O salário de uma diária, porque 1000 anos para Deus é como um só dia, como o dia de ontem que já passou. Então esse todo o período da nossa vida e todo o período de todos os séculos da história do mundo é chamado como um dia, uma diária. Nossa vida passa num piscar de olhos, e dentro de alguns instantes, dentro de pouquíssimo tempo, caríssimos irmãos, nós estaremos diante de Deus e estaremos vendo essa cena. A cena primeiro individualmente para nós, depois para o mundo inteiro no juízo final. Mas isso não vai tardar. Não vai tardar. Todos nós, num piscar de olhos, estaremos no momento da agonia e depois estaremos diante de Nosso Senhor. Façamos agora o que pode nos ser útil para este momento que fixará nossa eternidade. E o pai de família dará a cada um a paga de 1 denário, que representa a vida eterna. Esse denário, que representa os 10 mandamentos, representa ao mesmo tempo a vida eterna. Representa Deus Ele mesmo, que Deus é a santidade. E a santidade está expressa nos mandamentos.
Se possível fosse, os próprios eleitos murmurariam, porque a gente vê que os que receberam, trabalharam na última hora, receberam um denário. Depois aqueles que tinham trabalhado desde o início, pensavam que receberam mais, recebem também um denário. Um denário porque a vida eterna é o mesmo objeto para todos. Todos não participam da mesma maneira, mas o objeto contemplado é o mesmo para todos, ou seja, Deus Ele mesmo. Então o Evangelho diz que aqueles que tinham trabalhado o dia todo murmuraram. E São Tomás diz, é como se fosse possível os eleitos murmurarem. Por exemplo, os patriarcas teriam murmurado. Eles não murmuraram. Né? O Evangelho tem figuras, tem comparações, tem analogias, tem todo tipo de modos literários que estão presentes na Sagrada Escritura. Mas quando a gente pensa, os patriarcas que viveram 900 anos, como que murmurariam ao ver São Domingos de Sávio, que trabalhou 15 anos só? Tive a mesma graça que eles, e talvez até maior do que eles, não sei, só Deus sabe. Podiam murmurar. Puxa vida, 900 anos, eu, e ele 15. Francisco de Fátima, menos ainda. Jacinta, menos ainda. Recompensa será a mesma para todos. Trabalhar 900 anos e trabalhar 15, e trabalhar 6, trabalhar 8, é a mesma coisa. E as crianças que morreram logo após o batismo? Poderíamos até reclamar, mas eles não trabalharam. Quase não sofreram, não tinham muita consciência. Para Deus, o que conta é a caridade, é o amor de Deus. Seu tempo foi curto, mas ele percorreu uma longa distância, diz a Escritura. Percorramos, pois, um longo caminho também. E para isso façamos bem a nossa santa comunhão. Pela comunhão nós faremos passos de gigantes. E seremos assim os primeiros, mesmo tendo vindo por último. Eis a graça que desejo a todos, pela intercessão do Imaculado Coração de Maria, assim seja. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.